Boa tarde a todos. Eu sou Matheus, vice-presidente do GRUM, aqui da UFVJM, e eu quero agradecer à professora Cláudia, em nome de toda a diretoria, ter aceito estar aqui hoje com a gente, palestrando sobre um tema muito importante, que é o atendimento à distorcia dos ruminantes. E eu vou passar agora a palavra para ela falar um pouco da sua trajetória acadêmica e depois iniciar a palestra. Bom, boa noite, pessoal. Fica até difícil, né, eu falar depois das palavras da Bianca, assim, mas é tudo muito verdade, a gente tem uma história muito bonita junto, tanto profissional como pessoal, né. Se tiver alunos meus aí que fizeram clínica, né, toxicologia, eles sabem da borrega que a professora Bianca falou. A professora Bianca é aquela que eu falei que ainda bem que tem alguém para não falar que eu estou mentindo quando eu falo que a gente teve ali uma paciente que realmente parou e voltou, né? Algo bem comum em grandes animais, mas nós vivemos isso, estávamos lá as duas e mais uma estagiária, então teve testemunha, né? E o professor Caldeirão também, não é mentira minha, né? Então a Bianca está aqui comigo, além disso, a gente tem um xistossomos também, publicado, que eu vou mostrar para vocês, algo bem raro também, então a gente tem muita história, além da história pessoal, é minha amiga pessoal, né, eu amo a Bianca, né. Bom, antes de eu agradecer ao Gerum também, antes de eu parar de ter acesso aqui ao chat, desculpa se eu esqueci alguém, mas tem muita gente aqui, professor Sérgio, professor Eduardo, professora Carla, professor Hugo, Ana Carolina, alunos, né, então, muito obrigada a todo mundo, tá? Obrigada, Bianca, obrigada ao Gerum. Eles pediram para falar um pouquinho, né, aí, antes de eu começar, sobre a minha formação. Eu sou formada lá em Botucatu, com mestrado e doutorado lá, desde o meu primeiro ano de faculdade, né, entre o primeiro e o segundo ano de faculdade, eu já comecei a frequentar a reprodução animal, já comecei a me orientar, a ser orientada do professor Soni Dimas Bicudo, né, que é um dos meus pais, tanto profissional como pessoal também, né, uma das minhas maiores referências profissionais. E já comecei, né? Comecei com iniciação científica, fiz 2 iniciações científicas, dali fui para o mestrado, para o doutorado, atendendo uma ou outra coisa a campo também, principalmente ali entre o mestrado e o doutorado, e depois o pós-doutorado, né? Então, estou sempre mais com a parte de reprodução de ruminantes, né? Eu tive a oportunidade de conviver, né, por 11 anos ali no setor de reprodução animal da Unesp de Botucatu, e aí né, o setor de reprodução sempre vai ser meu também, né, mas o setor de reprodução animal de lá, ele atende todas as espécies, né, então de gatos, cães, suínos, ruminantes, equinos. Isso possibilitou, durante esses meus 11 anos de convívio, né, o contato com as outras espécies, né? Então a gente vivia, né? Eu vivia naquele departamento, tinha amigos que trabalhavam com as outras espécies, como o professor Eduardo que está aqui, né? E outros. Isso fez com que eu continuasse tendo contato com as outras espécies, né? Então essa é basicamente minha formação acadêmica. Hoje eu sou professora no Unilavras, em Lavras, né? Ministro diversas disciplinas e sou professora responsável pelas disciplinas de reprodução animal. Tá? Então, essa é a minha formação. E vou falar hoje, então, posso começar, pessoal? Tudo bem? Pode começar. Bom, agora eu perco a minha câmera aí. Se acontecer alguma coisa, vocês me avisem. Tudo certo aí, Bianca? Tudo certo, Trage. Pode começar. Beleza, então vamos lá. Pessoal, eu vou falar de uns assuntos que eu mais gosto, né? Tem puberdade, tem várias outras coisas, né? Genes de prolificidade, mas acho que gosto também de sêmen, né? Gosto bastante também da parte macho. Mas distocia, né? Eu brinco que fazer nascer realmente é algo especial, né? Então, eu sinto algo especial nesses momentos, eu acho que quem faz também, então, eu gosto bastante disso, né? Eu fico feliz quando eu tô com a mão dentro de um animal corrigindo uma distocia, tracionando um filhote, tá? Então, vou falar um pouco disso com vocês hoje. Bom, vou começar falando o que seria distocia, né? Distocia, né, o contrário, né, o normal seria o quê? A eutocia, né? Então, parto eutóxico. Aqui eu estou falando de distocia. A gente caracteriza, né, a distocia ela se caracteriza pela dificuldade ou impedimento para a ocorrência do parto. Isso pode ser
desde uma dificuldade relacionada a uma menor contratilidade, ou, né, até um outro extremo, realmente com feto absoluto grande, que não passa, com uma estática fetal completamente anormal, né? Então, nós temos aí diversas situações que se encaixam, né, em uma distocia. Uma coisa, né, eu deixei essa foto não é das mais bonitas, né, mas por que eu deixo essa foto? Tem algumas coisas, não para falar tão bem, que me incomodam, né? Os meus alunos sabem, né, quem já foi meu aluno aí, que eu sou um pouco chata com isso, a não utilizar luva, né? Então, assim, eu acho que essa ideia de que quem trabalha com grandes, principalmente, precisa ser roots, para não falar porco, né? Ela não cabe mais, né? Então, a gente tem que usar luva, a gente tem que ser muito higiênico, né? Utilizar material limpo, se portar de maneira adequada, pensar, né? Mesmo pensando aí na parte sanitária, né? Em proteção minha, a gente tem diversas zoonoses, né? Contaminação do trato reprodutivo do animal, a gente está lidando com uma distocia, cérvix aberta, aquele caminho aberto até o útero, né? Então, a gente precisa pensar nisso. Mas principalmente os mais antigos, ou até quem já fez, né? Várias pessoas aí, mas é agradável eu manipular algo super escorregadio com luva? Não é. Se eu falar para vocês que eu vou estar falando mentira. Não é. É super desagradável. Não é desagradável, é difícil, é ruim. A gente precisa até ter um cuidado diferenciado em relação a isso. Por quê? Porque o filhote, quando ele vem ali, né, quando ele não está seco ainda, e se ele estiver seco, a gente vai usar bastante mucilagem, né, para deixar o caminho mais fácil, né, ele vem parecendo um peixe, né? Então, sabe aquela vai que nem quiabo? Vai mesmo, né? Então, quando a gente tira o neonato, que dependendo da indicação a gente acaba colocando de cabeça para baixo, precisa ter cuidado, né? Para não deixar escorregar, para não cair de cabeça no chão. Então, assim, não é agradável. Mas isso deve ser feito, né? A gente não vê um médico fazendo parto, fazendo uma palpação vaginal numa mulher sem luva. A gente dificilmente, né, vai ver isso em pequenos animais. Então, por que em grandes? Tá? Então, isso é uma das coisas. Bom, o meu objetivo aqui, eu vou pretendo falar isso bastante, né, sobre a parte de correção, de atendimento à distocia mesmo, mas eu gostaria, né, de passar para vocês a complexidade quando a gente fala em distocia. Quando a gente fala em parto, quando a gente fala em distocia, pessoal, cada parto é um parto. Cada distocia é uma distocia, né? A mesma alteração numa estática fetal, ela pode exigir ali atendimento diferenciado, tá? Então, é complexo. Desde as causas, até o diagnóstico, atendimento, até os tratamentos, tá? É complexo, é uma situação complexa, tá? Então, vou falar um pouco sobre algumas coisas. Outra coisa, os alunos, meus alunos, inclusive, as pessoas, costumam considerar muito a parte prática, o conhecimento prático, a experiência prática, como algo primordial. A prática, ela é essencial, ela é muito importante, mas ela não é tudo, não é tudo. O que é mais importante é conhecimento técnico. A gente só consegue chegar num diagnóstico de distocia, pensar num tratamento, avaliar uma viabilidade fetal, se eu tiver conhecimento técnico. Se eu não tiver o conhecimento técnico do que é normal, do que é eutóxico, do que eu espero num parto, eu não sei tratar uma distocia. Aí, quantas vezes a gente ouve, quando a gente vai numa fazenda, a gente vai fazer um atendimento, mas ele faz isso há 20 anos. Mas ele faz isso há 30 anos. Muitas vezes ele faz isso há 20 anos errado, de maneira errada, né? Então, a gente precisa ter conhecimento técnico. Quando a gente coloca a mão dentro do animal, a gente precisa saber o que a gente espera. Ou saber reconhecer isso. Como a gente sabe isso? Sabendo que é normal, conhecendo o normal, tá? Então, isso é muito importante, por isso que eu vou falar de algumas coisas importantes hoje, né, primordiais aí para a gente chegar até a distocia. E aí chegar no diagnóstico. Diagnóstico, tratamento. Para que o diagnóstico? Porque dependendo da distocia, né, eu vou decidir ali, em instantes, se vai ser possível a realização da correção para a tração daquele animal,
Se não vai ser possível, e eu vou ter que indicar e fazer uma cesariana, ou, né, dependendo do caso, se esse filhote já está, inclusive, morto, se eu vou ter que fazer uma fetotomia, né? Desculpa. Uma pergunta que já me fizeram várias vezes, tanto em aula como fora de aula, é em relação à taxa de sucesso de cesariana. Nossa, professora, nossa, Cláudia, mas em grandes animais não vale a pena fazer cesariana, né? Por que não vale a pena? Porque sempre morre. Cesariana em grandes animais não vale a pena, a vaca sempre morre. Sabe por que a vaca sempre morre, pessoal? Porque as pessoas, ou às vezes o técnico que faz o atendimento a uma distocia, a um parto que não está acontecendo da maneira que a gente esperava, demora. Vocês já ouviram falar naquela frase que a gente brinca assim, milagre é mais caro? Quando chega, né, para fazer cesariana, o animal já está muito acometido. Um monte de gente já mexeu, às vezes já tentou puxar com o trator, com o cavalo, já tentou fazer de tudo. Aí, realmente, a taxa de sobrevivência, a taxa de sucesso da cesariana vai ser baixa, tá? Então, a cesariana, em todas as espécies, o sucesso dela está diretamente relacionado à precocidade na indicação. Então, em alguns casos, a gente vai atender uma distocia, principalmente, por exemplo, quando, Cláudia, não tem dilatação cervical. Tem aí a tentativa de tratamento de dilatação cervical com prostaglandina, com misoprostol? Tem, né? Mas na maioria das vezes, não tem dilatação cervical, a gente vai, na maioria das vezes, indicar uma cesariana. E como é importante a gente fazer um atendimento, perceber que realmente não tem dilatação cervical, não tem dilatação de via fetal mole, de via fetal dura, né, via fetal mole e dura. Gente, não vai passar. Não adianta tentar corrigir, tentar tracionar, não vai passar, né? Então, indica cesariana. Esses casos, geralmente, tem uma taxa de sucesso muito boa, se feita por um técnico com conhecimento para fazer uma cesariana, tá? E depois a fetotomia. Tem um trabalho de Garanhuns, eu vi que tem um pessoal de Garanhuns aí, né, com um estudo retrospectivo aí de atendimento de quase 5.000 ruminantes das vacas, né, que eles atenderam, 830, se eu não me engano, quase 20% dos animais foram atendidos por distocia. Então, a distocia, ela é um problema quando a gente fala em ruminantes, quando a gente fala em vaca, diminui a produção de leite, os animais morrem, gasto com veterinário, medicamento, aumenta o número de dias em aberto, aumenta o número de serviço, né? Então, realmente é um problema, tá? Então, só para falar para vocês, né, um pouco, bom, fomos chamados para atender uma distocia. O que nós vamos fazer? Não é porque, né, algumas vezes, né, o caso é considerado aí um caso emergencial, que a gente deixa de fazer a clínica, né? Infelizmente, algumas pessoas que trabalham com reprodução só veem bumbum, né? Eu ia falar outra coisa, mas é melhor não. Infelizmente, só vem traseiro, né? Mas não, né? O traseiro, ele faz parte de um animal. Então, a clínica realmente, né, a gente tem a professora Bianca aí, tem o meu marido aí também, a clínica realmente, ela é soberana, né? A gente faz clínica sempre, sempre. Não é porque eu estou atendendo reprodução que eu não faço clínica. A gente vai fazer o exame clínico, né? A gente vai fazendo muitas vezes ao mesmo tempo, enquanto está palpando, mas tem que fazer anamnese. Mais de 50% do diagnóstico está na anamnese, tá? O quê? Histórico reprodutivo, o que aconteceu nos últimos dias, como foi o curso da gestação desse animal. Uma outra coisa importante, quando a gente fala aí de animais de produção, não só em animais de produção, tá, pessoal? Isso é um termo que se utiliza até na medicina humana, é feto valioso. O que seria um feto valioso? Cláudia, mas feto, né? Feto é feto, é uma vida, todo feto é valioso. Sim, eu concordo com vocês. Mas, tecnicamente falando, nós temos fetos que são considerados valiosos, né? O que é isso? É um feto oriundo de uma TE, de uma FIV, ou um feto daquele, mesmo que não seja TE ou FIV, daquele animal, mas que tem uma genética diferenciada, ou que foi muito esperado, né? E muitas vezes, algumas vezes, a conduta em relação a isso, ela vai ser diferente, tá? Por exemplo, do meu experimento, um dos meus experimentos de doutorado, né, que a Bianca acompanhou bastante, eu tive que produzir as borregas para eu fazer o experimento.
Então, eu ia usar essas borregas só com 5 meses de idade, só que elas precisavam ter um gene, e eu não encontrei esses animais para serem adquiridos. Então, eu tive que fazer uma moete, né, um programa de múltipla ovulação e transferência de embrião, e produzir esses embriões. Então, a gente fez os embriões, a gente fez o protocolo, fez os embriões, colocou nas receptoras, eu fiquei 5 meses acompanhando a gestação, acompanhei todos os partos, para depois de 5 meses fazer o experimento. Então, para mim, né, para o meu experimento, eram fetos valiosos, tá? Então, para vocês terem uma ideia, em 25% dos partos, eu acabei auxiliando os partos. Será que seriam necessários esses 25%? Eu acredito que não. Porém, os fetos, para mim, eles eram muito valiosos. Então, auxiliei o parto, fazia a tração, fazia o atendimento ao feto, tá? Ao neonato. O tempo de evolução, aqui, o que eu comentei anteriormente, tentativas. Pessoal, desde quando tá assim? Quantas pessoas tentaram puxar? O que já tentou ser feito, né? Isso é importante. Isso é importante, inclusive, para uma proteção profissional, porque daí a gente põe a mão, tem uma ruptura, ou tem alguma lesão, né? E depois, não vão querer saber o que fizeram antes, né? Quem provocou aquilo, né? Vão falar que foi o veterinário que fez o atendimento, né? Então, são informações importantes, tá? O exame geral, desde condição geral, parâmetro fisiológico, né? A gente tenta identificar as fases do parto, eu vou falar um pouco disso daqui a pouco. O exame externo específico, depois a gente passa para o exame físico específico, né? Externo e interno, tá? O exame obstétrico, né? Principalmente através do exame vaginal, a gente vai observar grau de dilatação cervical, se tem membrana fetal rompida ou íntegra, né? Vou falar um pouco sobre isso também. Estado de lubrificação do canal. Uma das coisas que acontece no parto, uma das funções da ruptura das membranas fetais é provocar a lubrificação do canal do parto, né? Só que essa lubrificação, ela se mantém por um tempo. Depois de um tempo, né, essa lubrificação, ela acaba, né? Nos ruminantes, a gente tem a ruptura do coro elantoide e do âmnio na vagina da mãe. Isso faz, né, com que depois disso a gente não tenha mais origem para lubrificar. E se isso se passa um tempo, então, com certeza, quem já tem um pouco de experiência já teve acesso a uma distocia onde o filhote estava seco, né? Então, o que é isso? É quando se passa muito tempo da ruptura, né, das membranas. Então, são informações importantes. Se tem lesão na via fetal mole ou na via fetal dura, né, óssea. Determinação da estática fetal, muito importante. Se tem ou não distocia, viabilidade do feto. Porque eu pulei compatibilidade de tamanho entre feto e canal do parto. Esse aqui é o principal problema, tá? Principal problema. Pensando em vaca, principal problema aqui é essa compatibilidade, essa desproporção entre tamanho de feto e canal do parto. Falei de viabilidade fetal. Como a gente avalia viabilidade fetal? Tudo isso que eu estou falando, pessoal, são coisas, são informações que a gente tem que ter na cabeça quando a gente vai fazer um atendimento à distocia. Por quê? Porque todas essas informações, todos esses resultados de exame vão convergir ali para a gente chegar no diagnóstico e, consequentemente, em um tratamento. Se vai ser a correção e a tração, né, medidas obstétricas, se vai ser uma indicação de cesariana, né, se vai ser uma fetotomia, tá bom? Como eu vou avaliar a viabilidade fetal? Como a gente sabe se esse filhote está vivo ou não? Né? Se ele tiver em apresentação anterior, já vou explicar para você o que é a apresentação anterior. Ele vai vir com a cabecinha, você vai pôr a mão ali, você vai sentir a cabeça. Se tiver em apresentação anterior, reflexo de sucção, né? Às vezes a gente, até quando está fazendo palpação transretal, a gente, às vezes, o filhote acaba pegando o nosso dedo, né? E succionando. Reflexo de sucção. Então, succiona, se a gente põe o dedo ali na boca. Pressão de globo ocular, não precisa deixar o bezerro cego, né? Mas pressionar um pouco o globo ocular. A gente provoca algum tipo de estímulo, né? Para que ele reaja e a gente perceba se ele está vivo, se ele está bem. Pulso em artéria umbilical e reflexo podal, né? Pressionar ali principalmente entre os dígitos. Se tiver apresentação posterior, vou colocar a mão lá, vou sentir o bumbum, né? Cauda, reto, ânus, né? Reflexo anal, né? O famoso aí pula pirata, né? Então pula, né? Se estiver vivo, se estiver, né? Ele vai se mexer. Pulso artério umbilical também e reflexo podal, tá?
As vias fetais, comentei um pouco com vocês, por que eu vou falar de via fetal? Via fetal, pessoal, a gente tem a via fetal mole e a via fetal óssea. As duas, elas sofrem uma dilatação, um aumento, né, que é super, tem uma variação super grande, tá? A gente tem variação grande, tanto em dimensões de pelve, pré-parto, como em resposta ao parto e dilatação no momento do parto. Tem uma variação bem grande, tá? Via fetal óssea, a gente tem aí, né, o ilho, o isquio, o sacro e o pubis, né, formando, e na via fetal mole, a gente tem diversas estruturas, e o que a gente tem como obstáculo no momento do parto? Principalmente a cérvix, o anel himenal e a vulva, tá? Então, esses são os principais obstáculos no momento do parto. Pessoal, quando a gente fala em grandes animais, né, inclusive equinos e bovinos, nós estamos falando de um filhote que tem cerca de 10% do peso da mãe. Tem uma variação grande também, mas, de maneira geral, é isso. É pesado, né, proporcionalmente a um filhote grande, tá? E por que a gente tem uma ocorrência maior de distocia em ruminantes, né? Principalmente aí pensando na vaca. Além desse filhote grande, a vaca apresenta uma classificação, né, ali de pelve, que é dolicopélvica. O que é isso? Esse tipo de pelve, ela é ovalada. Então, é uma pelve que é ovalada, tem uma diminuição ali da largura, né? Então, isso acaba dificultando a passagem. A égua tem a pelve mesatipélvica circular, tá? Além disso, a vaca, ela apresenta um pequeno degrau ali no assoalho, o que também acaba dificultando. Pensando nisso, existem aí diversos trabalhos, né, diversas pessoas que trabalham com a pelvimetria. A ideia da pelvimetria seria a gente predizer, né, a possibilidade da ocorrência da distocia. Né, e, além disso, selecionar animais, né, entre outras coisas. A heritabilidade, para essas medidas de pelve, elas são considerada de moderada a alta, tá, a heritabilidade, então seria uma das funções da pelvimetria também. Eu não... Tem como eu falar isso de maneira... né? Eu não gosto muito da pelvimetria externa, tá? Diversos trabalhos mostram que as mensurações da pelvimetria externa, então, medir por fora o animal, de ilho para ilho, isquio para isquio, né? Tem uma correlação baixa, tá? Então, eu não gosto muito das medidas de pelvimetria externa, mas as medidas de pelvimetria interna, elas são, sim, elas apresentam, sim, uma correlação alta, tá? Com a possibilidade de distocia, com o tamanho da pelve desse animal, então dá para ser utilizada. O que se utiliza mais? As mensurações. Eu deixei essa foto aqui para mostrar para vocês também. Isso é uma pelve de vaca. Olha a variação, bem em formato de pera, né? Então, bem difícil, né, pessoal, de passar um filhote aqui. Área de pelve, né, outra utilizada, a gente utilizaria aí tanto a altura, né, a distância da sacropúbica, como a bielíaca média, para calcular a área de pelve. Tem alguns trabalhos que falam que animais que apresentam área de pelve, né, no pré-parto não, antes até da gestação, menor do que 200 centímetros quadrados, apresentariam aí uma chance bem alta, mais de 70% de apresentar distocia, tá? Então, é uma medida aí que pode ser utilizada, é fácil de ser feita, não é, né? Além disso, há o risco, quando a gente coloca o pelvímetro para dentro do animal, para realizar essas mensurações, há um risco no manejo, o animal se incomoda, né? Mas é algo que pode ser utilizado e ajudaria a gente a pensar na possibilidade, tá? Aqui eu deixei essas medidas para falar para vocês, né? A pelve da vaca, ela é oval, então a gente tem aí uma variação bem grande, mas pensando aí numa medida alta, tá? Isso aqui é alto, gente. De uma holandesa, por exemplo, a gente tem aí geralmente um diâmetro bilíaco de 17, 18, e a altura, né, o diâmetro, a distância aí sacropúbica de 20, 21, tá? A gente vai ter dilatação na hora do parto? Vai, mas mesmo assim, né, proporcionalmente, se a gente pensar aí num cinturão escapular de um filhote, né, a área aí, maior área do filhote é o cinturão escapular, tá? Então, aí o ombro a ombro, a gente está falando aí de alguns filhotes que podem ter perto de 1 metro de cinturão escapular,
tá? Cinturão escapular, né? 96 centímetros, 1 metro. Então, por isso, até quando a gente vai fazer um atendimento, a gente vai fazer uma tração, precisa ter cuidado, né? Porque às vezes quando passa o cinturão escapular, vem que nem quiabo, né? Sai, né? Parece que cospe. Né? Então, precisa ter cuidado, né? Se acaba sendo barrado, e a gente vai lidar com isso também no momento da tração, eu vou falar isso para vocês daqui a pouco. Outra informação importante, a gente tem que saber a duração de gestação da espécie, né? Como eu vou saber se está tendo problema no parto ou se eu não sei qual eu tenho, tá? Tem uma variação, sim. Isso é importante também para a gente saber se aquele feto está a termo ou não. Nos ovinos, pessoal, há uma sensibilidade maior. Os filhotes, eles precisam ter mais do que 140 dias para eles terem uma chance boa de sobrevivência, tá? Em bovinos, a gente fala de até 2 semanas antes, né? Com boa sobrevivência. Tem uma variação aí, né? Chegando aí nos extremos, por exemplo, pardo suíço, perto dos 295 dias de gestação, tá? E os pequenos ruminantes sempre aí perto dos 5 meses. Outra informação importante. Então, a gente viu as peculiaridades. E o parto? Como acontece o parto? Né? O que acontece no parto? O parto, pessoal, ele é desencadeado, além da luteólise, né? Ele é desencadeado pelo feto. Como? Depois que o animal, né, o feto, ele tem a maturação do eixo hipotálamo hipofisário. Por que isso não acontece antes? Porque antes, o eixo hipotálamo hipofisário do feto, ele não está maduro. Depois que há a maturação do eixo hipotálamo hipofisário do feto, ele passa a responder aos estímulos, como estrógeno e outros, né? Progesterona, estrógeno e outros, a produção de ACTH e a produção como consequência do cortisol. O cortisol, ele vai provocar o quê? Além disso, né, o cortisol, ele vai aumentar o aumento da liberação também do cortisol pelo próprio estresse, né, que está acontecendo ali no fim da gestação, de faltar espaço, de ter uma certa hipóxia, né? Então, isso também leva a um aumento de produção de cortisol no feto. O que esse cortisol provoca? Aumento de secreção de cérvix, promove também ali a produção de surfactante, né, para maturação pulmonar, e na placenta, esse cortisol, ele provoca a conversão da progesterona em estrógeno, né? E esse estrógeno, esse aumento de estrógeno, essa diminuição da progesterona, é muito importante, é o que vai provocar aí, entre outras coisas, o desencadeamento do parto, tá? Então, aqui para mostrar para vocês, tem um gráfico, desculpa, mostrando a queda da progesterona, o aumento do estradiol. A gente tem o aumento da ocitocina também, aumento das prostaglandinas, né? Em consequência aí, ao aumento do cortisol fetal. A gente vai ter no parto as 3 fases, né? O que é importante para a ocorrência do parto? A dilatação. Quem vai estar envolvida na dilatação? O estrógeno, que vai aumentar. A prostaglandina, uma das prostaglandinas é a E, né? Que é relacionada à dilatação. E a relaxina também, para a contração uterina. Precisa ter essas 3 coisas para a gente ter um parto eutóxico. Dilatação, contração uterina, contração abdominal. Então, dilatação, que eu comentei com vocês, via fetal mole e via fetal dura. Depois a contração uterina. Depois não, né? Aqui depois no slide, não depois temporal, tá? A contração uterina. Quem provoca a contração uterina? Aquele estrógeno que está aumentando. Ele também promove ali um aumento da sensibilidade à ocitocina, né? Então, a ocitocina também promove a contração uterina. E a prostaglandina F2-alfa. E depois a contração abdominal. A contração abdominal, ela acontece somente na fase de expulsão do feto. Quando, né? Por quê? Porque no momento em que o feto se insinua ali na vagina da fêmea, ele promove uma compressão do nervo pudendo, ali localizado ali na parede dorsal da vagina, e essa compressão do nervo pudendo provoca um estímulo medular, como consequência a contração abdominal, tá? Então, realmente, só há contração abdominal no momento da expulsão do feto após a insinuação. E quais são as fases do parto? Pessoal, tem uma diferença entre isso, né? Eu sou, né, a minha escola é Botucatu, então eu sigo ali o livro do professor Nereu, da professora Fernanda, bastante, né? Há uma diferença em relação à classificação dessas fases de parto, tá? Então, isso não que há diferença nos tempos, há diferença na classificação.
tá? Então, eu costumo seguir essa fase primeira fase seria prodrômica, preparatória. Eu coloco aqui 2 semanas para falar com vocês por quê? Porque com certeza vocês já viram, né? Em ruminantes é bem característico aquele relaxamento que há, aquela rebolada, né? Que o animal, isso pode acontecer até 2, 3 semanas antes do parto, né? Por quê? Porque vai tendo aos poucos uma alteração hormonal que vai provocando esse relaxamento de via fetal mole e via fetal dura, né? Então, fase 1, bastante tempo, né? A preparatória. A fase 2 é a fase de dilatação. Né? Então, é a fase de dilatação, de insinuação, onde a gente tem a contração uterina, e esse filhote ele vai insinuar no canal do parto. A fase de dilatação ou insinuação, ela vai até o momento da ruptura das membranas fetais. Então, quando começa a fase de expulsão? Quando há ruptura das membranas fetais. Então, depois que o feto ele se insinua ali na via fetal, a compressão, né, devido às contrações, as membranas fetais, elas se rompem, e aí se inicia, ele já está insinuado ali na vagina, promove ali o reflexo de Ferguson, com consequente contração abdominal, e se inicia a expulsão. Eu queria falar para vocês, pensando aí em distocia, né, nos tempos. Então, olha aqui, a fase de insinuação, dilatação, de 6 a 16 horas, né? Em novilhas a gente ainda tem aí, pode ter aí um tempo maior, mesmo de expulsão, de 1 a 3 horas, bastante tempo. Então, ocasionalmente, né, a gente é chamado, quando o animal inicia ali as contrações, não, ela já está contraindo faz tempo e não sai, não, mas ela está contraindo há quanto tempo, né? Está contraindo há 30 minutos, né? Então, calma. Então, por isso que é importante a anamnese, né? Diferente de égua, né, pessoal? A égua é fase 2, fase 3, em 1 hora, 1h30, deitou, lateral, contraiu, saiu o filhote, né? Então, diferente de equinos, tá? Então, isso é o eutóxico, isso é esperado. E o que vai sair quando o animal contrai lá? Por que eu estou falando de embriologia? Estou falando de embriologia por um motivo. Em ruminantes, o animal, o fetinho, o neonato, né, o feto, ele vai sair ali, ele vai sofrer expulsão sem membranas fetais, né? Isso não é indicação de que houve um problema, não, isso é natural, isso é o esperado. Por quê? Porque na gastrulação, uma fase da embriologia, do desenvolvimento embrionário, na gastrulação, quando a gente tem ali a formação dos 3 folhetos, há a formação de uma estrutura que chama mesoâmnion. Mesoâmnion é uma comunicação que se forma entre o córeo e o âmnion. Os equinos, os carnívoros, eles não formam mesoâmnion. Então, o que isso acarreta, Cláudia, no fim das contas? Isso acarreta com que, no momento do parto, o córeo allantoide ele se rompe, porém, como ele não tem comunicação com o âmnion não se rompe. Então, os potros, né, e os carnívoros, eles nascem envoltos no âmnion, tá? Suínos e ruminantes, não. Tem o mesoâmnion. Então, quando o córeo allantoide se rompe, acaba provocando também a ruptura do âmnion, e é normal. Os filhotes, eles nascem sem as membranas. Então, assim, né, pessoal, insinua mesmo o filhotinho já, né, sem membrana, tá? Isso é o normal, isso é o esperado, né? A gente não precisa se desesperar por conta disso. O parto, né, a Bianca vai discordar comigo, mas o parto ele pode ocorrer a qualquer hora do dia, com certeza há relato de uma ocorrência maior durante a noite, de uma ocorrência maior quando não há pessoas por perto, né, principalmente aí no noturno, mas a gente tem exceções, né, a própria professora Bianca já acompanhou aí experimentos onde vários animais pariam na tarde, né, no meio da tarde, tá? Então, mas geralmente qualquer hora do dia, mas a gente tem um relato maior de ocorrência noturna. Fica em várias posições, né? Mesmo no momento da expulsão, no momento que o filhote vai sair, pode acontecer em decúbito, pode acontecer em quadrupedal, ou alternar, tá? Nasce sem os envoltórios fetais, a expulsão, como eu já comentei anteriormente, 1 a 3 horas, em novilhas um pouco mais, e em pequenos ruminantes. Pequenos ruminantes, a fase de expulsão, geralmente em até 1 hora, tá? Em pequenos ruminantes, a gente até fica um pouco mais, se tiver ali mais de 30 minutos, um cordeiro, um cabritinho insinuado,
a gente precisa, né, atender. Se tiver mais de 60 minutos de contração abdominal, sem evolução, também caracteriza distocia, a gente também precisa intervir, tá? Bom, o exame obstétrico, eu deixei essa foto, e deixei essa foto até meio nebulosa, porque ela é horrenda, né? Mas para falar do que eu falei anteriormente para vocês, né? Em relação a trabalhar com grandes animais. Isso aqui, pessoal, infelizmente não é incomum. Não é incomum. Além de estar sem luva, corda suja, não sei se vocês estão vendo o braço do cidadão aqui cheio de fezes, tá? Isso aqui não é incomum, não é incomum. E não é assim. Atender grandes animais está longe disso, não é isso, não é isso, tá? Então, por isso que eu deixei isso aqui. Higiene é primordial, inclusive para os problemas que a gente vai ter depois. O animal que tem distocia, ou um animal que teve indução de parto, né, já tem uma chance bem maior de ocorrência de retenção de placenta, de ter problemas no pós-parto, né? A gente ainda vai provocar uma contaminação enorme lá dentro, não faz sentido nenhum, tá? Não faz sentido nenhum. Para conter essa mãe, né, contenção física, geralmente, né, corda, cabresto, tronco, a química dificilmente a gente vai usar, né? É importante a higiene, como eu comentei. Agora, falar um pouquinho sobre causas, né? Isso aqui não é o tema, né, da palestra, então eu não vou falar muito. Em distocia, a gente tem aí duas possibilidades. O problema está relacionado à mãe, o problema está relacionado ao feto, né? Pode ter os dois juntos? Pode, né? Mas a gente tem as duas possibilidades. O que a gente tem de dissocia de origem materna, né? Como problema mãe. Deixei uma foto aqui de cérvix dupla, que não é algo muito comum, mas essa foto é bem bonita, tá? Deixei aqui para vocês. Problema, né, pessoal? Pessoal, uma cérvix, na hora que vai nascer aí, né, vai para onde, né? Já é difícil passar numa cérvix, imagina tendo possibilidade de restrição de tamanho por ter duas, tá? A gente tem a pelve juvenil aí, né? Pessoal, a pelve, ela cresce, ela vai crescendo aí até os 24 meses, principalmente nos 12 meses, a gente tem fases aí de crescimento de 0,25 centímetro quadrado por dia, né? E uma coisa que influencia muito esse período, esse crescimento é a nutrição, né? Então, quem já me ouviu falar de puberdade sabe que eu defendo muito aí essa fase de novilha, de borrega. É uma fase que eu entendo que para a propriedade é complicado, porque a pessoa está gastando sem ter retorno, né, com aquele animal. Então, geralmente se controla, mas é ali que está o futuro da propriedade. O futuro da propriedade está ali. Para mim, é a fase mais importante que existe, né? Novilha e borrega, tá? E eu falo disso, já tem vários trabalhos que comprovaram que a nutrição inadequada nos meses iniciais de vida provoca efeito deletério na reprodução vitalício, mesmo corrigido depois, é vitalício. E aqui eu estou falando de um exemplo, tá? Crescimento de pelve. Então, se o animal não tem ali uma nutrição adequada, pode não ter esse crescimento adequado de pelve, não vai ter o desenvolvimento da pelve, e no momento de um parto vai acabar tendo distocia por desproporção feto-pélvica, tá? Anomalias uterinas também, a torção, bem importante, né? Uma possibilidade, acontece. Atonia também. Tonia mais importante, pensando aí em pequenos animais, a toxemia da gestação pode provocar, como consequência, aí, uma atonia uterina primária, né? E o animal ter distocia porque não tem contração uterina. Anomalia de cérvix, anomalia vaginal, a dilatação insuficiente de cérvix também não é incomum em pequenos ruminantes, não se sabe ao certo qual é a causa, tá? O animal não tem uma resposta adequada à secreção hormonal durante o parto, ou não tem essa secreção hormonal adequada no desencadeamento do parto, e não tem dilatação suficiente, né? Como eu comentei anteriormente, tem as possibilidades de tratamento farmacológico, mas geralmente tem indicação de cesariana, tá? Anomalias vaginais também, aqui destaque com certeza para o prolapso, né? Prolapso vaginal, tanto em grandes como em pequenos ruminantes, né? Também, pensando em mãe. E nas causas fetais, né? As causas fetais, pessoal, para falar, as causas fetais, elas são as mais comuns, tá? Pensando em grandes ruminantes, de 70% a 80% das distocias tem como causa a origem fetal, tá? É uma distocia de origem fetal, principalmente em grandes ruminantes. Eu deixei essa imagem para vocês, né, porque um dos problemas, né, uma das causas da distocia de origem fetal
são os monstros. Esse aqui é um Schistosomus reflexus, e eu deixei essa imagem porque esse foi um caso que nós relatamos, né, eu, a Bianca, o Danilo, o professor Nereu, entre outros, de um atendimento. Isso aqui é um cordeirinho, né, um filhote de Dorper, um Schistosomus reflexus, uma afecção aí congênita, rara, fatal, que tem como consequência, muitas vezes, além desse posicionamento da coluna do animal, essa abertura, né, ali do tórax, do abdômen, com aí a manutenção de diversos órgãos exterior, né, externos ao corpo. Esse animal, inclusive, nasceu vivo, com o coraçãozinho batendo para fora do corpo, e depois de alguns minutos ele foi a óbito, né? Então, a gente fez esse relato de caso, um caso bem interessante. Então, monstruosidades, tá? Monstruosidades são aí uma das causas de origem fetal. Hidropsia fetal, hidrocefalia também, pessoal, é difícil, né? Passar a cabecinha, né? Mesmo de animais normais, tá? Dependendo do tamanho do filhote, muitas vezes vou até falar com vocês disso, mostrar para vocês, para ali, né, na testinha, na calota craniana, e a gente tem que dar uma ajudadinha para passar, ou, às vezes, dependendo, não é tão comum em ruminantes, mas realizar também a episiotomia. Gigantismo, gigantismo a gente entra aí muito em fetos PIV, né, e clone, né, a gente tem alterações aí que levam àquela síndrome que os animais apresentam um crescimento exacerbado, né, existem alterações metabólicas na placenta, alterações do feto, isso promove um aumento do crescimento e um feto muito grande, né, que a gente acaba tendo problema. Então, realmente, a ocorrência de distocia, quando a gente tem um feto oriundo de PIV, produção in vitro ou clone, é maior, tá? Então, geralmente, já se espera. Além disso, é um feto valioso, tá? Parto gemelar também. Vou mostrar para vocês, inclusive, uma apresentação, né, que é comum ali, uma estática fetal em partos gemelares em vacas, né, que acontece, encurtamento tendíneo, anquilose, né, então de origem fetal. Mas o que a gente tem de mais importante? Mais importante em vaca é estática fetal anormal e ou desproporção feto-pélvica. O que é estática fetal anormal? O filhotinho não está posicionado da maneira esperada, né? Não está posicionado da maneira que seria mais fácil para ele ser expelido. Vou falar um pouco de estática fetal, talvez uma das coisas mais importantes, inclusive nessa ordem, pensando em grandes ruminantes, tá? Estática fetal e depois desproporção feto-pélvica. Então, aquele feto, ele está desproporcional para a pelve daquela mãe. Pensando em pequenos ruminantes, além da estática fetal anormal e desproporção feto-pélvica, principalmente, né, quando a gente tem aí, em pequenos ruminantes, um filhote só, né, então um filhote só, a gente teve evolução aí dos pequenos ruminantes, hoje os pequenos ruminantes, eles são classificados, inclusive, como bíparos, né, porque hoje é tão comum, né, os partos gemelares em pequenos ruminantes, porque hoje eles são classificados como bíparos. Então, quando tem, muitas vezes, um feto único, pode acontecer dele se desenvolver muito, crescer muito, e a gente ter a desproporção feto-pélvica. Associado a isso, a toxemia da gestação, provocando atonia uterina primária e falta de dilatação cervical, tá? Ou pouca, né? A gente tem aí diferentes graus. Pensando em feto grande, né? Falei desproporção feto-pélvica. A gente tem dois tipos de feto grande. A gente tem o feto grande relativo e o feto grande absoluto. Pessoal, na imagem aqui de baixo, a gente tem a mão de uma criança com uma caneta de tamanho normal. Essa caneta, ela não é grande, ela é uma caneta normal. Porém, a mão que está segurando essa caneta é pequena. Então, essa caneta é uma caneta grande relativa. Ela não é grande, mas para essa situação, ela está sendo grande. Então, o que acontece? Por que eu estou fazendo essa analogia? Quando a gente tem um filhote que pesa 30, 40 quilos, né? 30 quilos, não é um filhote grande, Cláudia, não é um filhote grande para uma vaca de estatura média, né? Uma vaca de tamanho normal. Agora, se eu tiver uma receptora, né, que não é grande, uma receptora pequenininha, com um filhote de 40 quilos, né, aquele feto, para ela, é grande. Então, esse é um feto grande relativo, tá? Aqui na imagem de cima, a gente já tem um lápis enorme,
que pode ser a mão de um adulto, pode ser a mão de uma criança, pode ser a mão do Péricles, né? Aquele cantor que é enorme, pode ser a mão de quem for. O lápis é grande. Então, esse é um feto, seria um lápis, né? Grande absoluto. A gente está falando de um feto de 50 quilos, de 60 quilos, tá bom? Então, só para explicar para vocês, grande relativo e grande absoluto. Pessoal, agora eu vou falar um pouco de estática fetal, né? Como eu comentei anteriormente, talvez uma das coisas mais importantes para a gente pensar aí o que é estática fetal? É a maneira com que esse feto está disposto no interior do útero durante a gestação e no parto, né? E como ele vai se apresentar ali no momento do parto. Muito importante conhecimento da estática fetal, para o diagnóstico, para o prognóstico e para o tratamento da distocia. Então, a gente tem que saber como esse filhote está. Então, colocando a mão lá dentro, eu preciso descobrir qual é a estática fetal, como ele está disposto ali dentro. Como é feito isso? Né? Essas classificações são feitas de acordo com a relação do feto com a pelve da mãe. Principalmente através de 3 itens, que são apresentação, posição e atitude, tá? É sobre isso que eu vou falar um pouco agora. Aí o Matheus, nossa, a Cláudia tá ficando maluca, né? Distanciamento social tá fazendo ela ficar maluca. Tô, mas nem tanto, tá? Quem é o Teobaldo? O Teobaldo é o meu amigo aqui, que vai me ajudar a falar um pouco para vocês em relação... Matheus, se puder colocar aí para mim, tá? Para falar um pouco com vocês em relação a isso, tá? Quando eu falo... Só, tomara que esteja dando para ver aí. Quando eu falo de estática fetal, estou falando de apresentação, posição e atitude. A apresentação, a gente vai pensar, vai classificar ali de acordo com o eixo. Aqui, pessoal, é um coxal, tá? Seria o coxal de uma vaca, aqui é o filhote, é o Teobaldo. O eixo longitudinal do filhote, então o eixo longitudinal do filhote, e o eixo longitudinal da mãe. Isso é apresentação. Então, a apresentação, ela pode ser o quê? Ela pode ser longitudinal, certo? Ela pode ser transversal e ela pode ser vertical, certo? Essas são as apresentações. Quando a gente fala em posição, a gente está falando já da relação entre a parte dorsal do filhote, caracterizada principalmente pela calota craniana, e a coluna da mãe. Então, a posição, ela pode ser superior, pode ser inferior, lateral esquerda ou lateral direita. E atitude? Como a gente classificaria a atitude? Atitude, a gente vai classificar de acordo com as partes móveis do filhote. Então, é membro, cabeça e membro, partes móveis. As partes móveis, a gente espera que no parto eutóxico elas estejam estendidas. Então, a cabeça e o pescoço vão estar estendidos, o pescoço estendido, os membros anteriores estendidos, no momento da saída dos posteriores, estendidos, né? Isso que a gente espera. Se tiver em apresentação longitudinal posterior, ou seja, saindo de bumbum, a gente espera que os membros posteriores também estejam estendidos, tá? Eu vou aproveitar aqui que eu já estou com o Teobaldo para mostrar para vocês algumas das estáticas fetais mais difíceis de entender em 2D, tá? Para depois eu continuar falando disso. Que são as apresentações verticais. Então, o que é vertical, pessoal? É quando ele aparece assim, ó. Esse aqui é um vértico ventral. Então, ele é vertical e o ventre dele está para a saída. Esse aqui é um vértico dorsal. Esse daqui é quando a gente tem o transverso ventral e o transverso dorsal. Tudo bem? Obrigada, Matheus. Pode voltar aí para a maneira normal. Bom, agora eu falar um pouco disso, né? Então, falei já de apresentação para vocês. A apresentação esperada é a apresentação longitudinal anterior ou cefálica, né? Então, com a cabecinha, né? E de maneira longitudinal. A apresentação longitudinal posterior, ela não é considerada distóxica, tá? Em grandes animais. É considerada eutóxica também.
cerca de 5% dos animais, eles são expulsos aí com apresentação posterior, longitudinal posterior. As possibilidades, né? Então, o que eu mostrei para vocês, as possibilidades. O transverso dorsal, o transverso ventral, vértigo dorsal, vértigo ventral. Uma coisa bem importante é que nas apresentações ventrais, transverso ventral, vértigo ventral, muitas vezes a gente sente, quando põe a mão, os 4 cascos, né? Então, põe a mão e sente 4 cascos. Aí a gente tem que parar para pensar. Por quê? Pode ser uma apresentação dessa? Pode, mas podem ser 2 filhotes insinuados ao mesmo tempo, né? Então, a gente vai ter que descobrir se a gente tem 2 filhotes insinuados ao mesmo tempo ou uma apresentação transverso ventral ou vértico ventral. Aqui eu coloquei para vocês talvez uma das apresentações mais comuns em partos gemelares em vacas, tá? Que seria um filhote em apresentação longitudinal anterior e um filhote em apresentação longitudinal posterior. Se eles acabam se insinuando ao mesmo tempo, a gente vai pôr a mão ali e sentir 4 membros. Isso é menos comum, né, em grandes ruminantes do que em pequenos ruminantes. Pequenos ruminantes não é incomum, né, dependendo do tamanho dos fetos, eles se insinuarem ao mesmo tempo. E como a gente faz? A gente faz a retropulsão de um deles, né, a gente empurra para dentro. Um deles traciona o outro e traciona o que fica ali, né, na via fetal, e depois volta e traciona o outro, tá? Posição, né, comentei com vocês, então, relação da porção dorsal do feto, sustentada ali pela calota craniana, e a coluna ventral da mãe, e a coluna ventral com o dorso materno. Então, ela pode ser dorsal ou superior, inferior, lateral direito ou esquerdo. E a atitude, né? Então, atitude relacionada às partes móveis, cabeça e membros, se está estendido ou se está fletido. E quando está fletido, pode estar fletido em diversas articulações, né? Mesmo a cabeça pode estar dorsal, esternal, direito, esquerdo, tá? Então, pessoal, quando a gente tem acesso a um animal, né? A gente vai escrever, ou um veterinário já fez o atendimento, e vem para a gente já escrito a apresentação, a posição e a atitude, ou se depois de eu fazer um atendimento, eu falar para alguém, o feto está em tal apresentação, tal posição, tal atitude, a pessoa já vai saber exatamente como está a disposição desse feto ali. Tá? Então, super importante. E é através disso que eu vou pensar na correção, se é possível ou não a correção, né? Como eu vou fazer essa correção, para depois pensar na tração. Então, a cabeça, as possibilidades, né? Então, external, eu falei isso para vocês, os membros também. Então, a gente pode ter diversos locais flexionados, né? É mais comum em equinos, mas a gente também tem a possibilidade da flexão dos membros sobre a nuca, né? Flexão de articulação cárpica, flexão de articulação escapulohumeral, húmero radial. Vou mostrar isso para vocês aqui, ó, em foto. Aqui a gente tem equino, né? Mas para mostrar para vocês sobre a nuca cárpica, né? Então, aqui as do lado esquerdo, acho que aparece o lado esquerdo também para vocês, né? Sobre a nuca cárpica, uma já um pouco mais difícil, né? Depois, aqui aqui a escápula humeral, depois ali em cima, do lado direito, a húmero radial. Aí depois a gente já tem as de posteriores, a társica e a de quadril, né? Então, as possibilidades, né? Então, mesmo pensando só em cabeça e membros, a gente tem diversas possibilidades. O que se espera? O que seria o tóxico? Uma apresentação longitudinal anterior, posição superior e atitude estendida, né? Como está mostrando aqui esse bezerrinho, tá? É dessa maneira, sempre que possível, é dessa maneira que a gente vai tentar tracionar o animal, né? Então, a nossa busca, quando é possível ali a correção da distocia, da estática fetal, da distocia não, da estática fetal, né, num caso de distocia, a gente vai buscar deixar o filhote, o feto, nessa disposição, com essa apresentação, com essa posição e com essa atitude. Quando tiver com alteração, não está desse jeito, né, a gente foi chamado para fazer ali um atendimento. Quais são as manobras obstétricas, né, que eu posso utilizar ali? Pessoal, retropulsão. A retropulsão, que a gente voltar esse filhote para dentro do útero, né, ela é muito importante, muito importante. Eu já acompanhei, né,
alguns técnicos, né, alguns veterinários, algumas pessoas fazendo atendimento de distocia, as pessoas têm receio de empurrar para dentro, né? Porque aquela ideia assim, nossa, mas já saiu até aqui, agora que saiu até aqui, eu vou empurrar para dentro de novo, né? Então, tem receio, né? Parece que vai perder o filhote, não vai mais ter acesso, vai sumir, né? Não, precisa fazer retropulsão. Por quê? Porque a via fetal, ela é muito pequena, ela é muito restrita, ela limita a gente. Lá dentro, né, a gente tem um espaço maior no útero para a movimentação desse filhote. Então, como a gente precisa fazer correção, a gente precisa fazer retropulsão, tá? Para quê? Para ter acesso à manipulação num local com mais espaço. E aí a gente tem as possibilidades das manobras. Extensão, né, quando envolver uma correção aí de atitude, tanto de cabeça como de membros. A tração, né, quando já corrigi, vou tracionar. A rotação ela está relacionada à correção de posição. Então, o feto que está em lateral, né, a gente vai corrigir posição. Vou mostrar até para vocês uma imagem de como fazer isso, para correção de posição. A versão para a correção de apresentação, já mais difícil. Seria a tentativa de correção aí daqueles vértigo ventral, vértigo dorsal, tá? É mais difícil. Por isso que a gente precisa avaliar se há possibilidade de correção ou não para indicar cesariana, porque a indicação da cesariana, quanto antes for feita, melhor é o prognóstico. Outra coisa, precisa proteger casco. Sempre que a gente vai manipular casco para fazer uma correção de uma atitude, de estática errada, a gente precisa proteger o casco. Para quê? Para não provocar rompimento de útero, né? Então, a gente vai proteger o casco. E nós vamos utilizar a articulação normal do animal para fazer a correção, né? Então, a gente flexiona da maneira que o membro iria flexionar, faz a correção, né, para ficar estendido. E aí, né, avaliar aí quando há necessidade da cesariana e da fetotomia, né, em grandes animais, pensando aí em vacas e equinos, a gente deve realmente, sempre que possível, utilizar a cesariana para retirada de feto vivo, né, vivo. Em fetos mortos, a gente deve optar pela fetotomia, tá, que é o corte ali do feto que já está morto e a retirada desse feto aos pedaços, tá. Tração, uma informação importante sobre tração. Somente força humana de 2 a, no máximo, 3 pessoas, tá? Se não está saindo com 3 pessoas fazendo ali a correção, é porque não é para sair. Não é para sair, né? É inadmissível puxar com o trator, puxar com o cavalo, puxar 10 pessoas, inadmissível, né? Então, alguma coisa está sendo feita errada. Ou é uma distocia, uma estática fetal que não é passível de correção, ou realmente não tem dilatação, é indicativo de cesariana, né? Não é para tentar tracionar. Higiene, né? Então, usar corda limpa, o certo, né? O mais adequado, né? Para quem trabalha com isso, é a aquisição das correntes obstétricas, né? E puxar com correntes obstétricas. Eu vou mostrar para vocês. As correntes obstétricas, elas devem ser colocadas em ossos longos, né? O Teobaldo está aqui com as correntes obstétricas, colocada, vocês estão dando para ver aí, em ossos longos, tá? Não em articulações. Como eu comentei com vocês, o cinturão escapular é talvez um dos maiores volumes do feto. Pensando nisso, a gente vai fazer a tração dos membros de maneira alternada. Então, a gente vai puxar um membro, depois puxa o outro. Puxa um membro e puxa o outro. Dessa maneira, a gente diminui, né, um pouco o cinturão escapular e facilita a retirada do filhote. Outra coisa muito importante, lubrificação. Então, precisa, se não está lubrificado, porque já teve um tempo que houve ruptura das membranas fetais, precisa colocar mucilagem lá para dentro, né? Então, põe mucilagem, lubrifica bem para fazer a tração, tá? Aqui é o material, ali em cima tem um fetótomo, ali do lado direito tem as correntes obstétricas, que eu comentei com vocês, e aqui do lado esquerdo a gente tem aí uma bomba para colocação de mucilagem, tá? Os ganchos não são muito utilizados, né? Mas só para mostrar aí para vocês e também falar em relação à limpeza, tá? Esses 2 bastões embaixo do fetótomo são os que se acoplam nas correntes obstétricas para darem ali segurança no momento da tração. Já falei de avaliação de estática, de viabilidade, limpeza, lubrificação,
posição das correntes, né, alternar os membros. Aqui eu deixei essa foto também para mostrar para vocês o que eu comentei em relação à passagem da calota, né, a gente pode auxiliar, tem até a possibilidade, né, aqui sendo a parte dorsal da vagina, da gente puxar, né, essa parte dorsal da vagina e auxiliar, ou dessa maneira, né, sendo a cabecinha aqui do animal, a gente colocar e empurrar, né, ali a parte dorsal da vagina também para auxiliar a saída da calota. Uma coisa muito importante quando a gente fala em atendimento à distocia, fetotomia também, fetotomia talvez mais ainda, né? É uma sinergia, realmente você está bem ligado, né, com os seus assistentes. Então, a pessoa que vai estar aqui, né, fazendo o atendimento, que está com a mão dentro do animal, não é a mesma pessoa que está puxando as correntes obstétricas, né, ou as cordas, né? E quem está puxando a corrente obstétrica precisa ouvir, né, quem está falando. Então, puxa o esquerdo, puxa o direito, para, continua, puxa o esquerdo, puxa o direito. Pensando em fetotomia, então, nem se fala, né, porque vai ter um fio serra lá dentro, a nossa mão está lá dentro, se a pessoa que está responsável por serrar acaba serrando numa hora errada, serra seu dedo, né, então, precisa mesmo, nesses casos, ter uma sinergia em quem está com a mão lá dentro e quem está fazendo a tração do animal e auxiliando. Então, precisa ter uma coordenação. A gente tenta coordenar também com as contrações do animal, isso auxilia bastante, né? Às vezes a gente até dá uma esperadinha na tração, quando a vaca ajuda, né? Quando a mãe ajuda na contração, a gente traciona também. E como é importante conhecimento, né? Então, a gente precisa conhecer, precisa saber o que a gente está fazendo. Na veterinária, na medicina humana também, né? A gente precisa aprender a ver, aprender a ouvir, aprender a sentir, né? Isso é prática, isso é costume, né? Isso é depois de muitas vezes, né? A gente parecer que a gente tem olho na ponta da mão, né? Aqui alguns tipos de correção que podem ser feitas, né? Então, que maneira que a gente corrige uma flexão dessa de membro? Então, faz a retropulsão o quanto for preciso, o cuidado para ter acesso ao casco, né? Então, a gente vai pegar, vai subir até a gente ter acesso ao casco. Aí vai pegar o casquinho na mão e aí vai fazer a correção, né? Para fazer com que esse membro ele fique estendido. Aqui, uma flexão de pescoço, né? Então, a maneira que a gente pode corrigir. Então, pode-se pegar, colocar a mão e pegar no focinho, né? E fazer a correção. Em grandes ruminantes, correção de cabeça e pescoço, sempre que possível, eu gosto de colocar cabresto, né? Auxilia bastante. Põe uma cordinha lá dentro, passa cabresto no filhote, né? E aí o cabresto, ele auxilia bastante na correção da atitude, tá? Inclusive, tem algumas pessoas que gostam de utilizar, né? Pensando ali na mandíbula, eu vou mostrar para vocês, eu sou totalmente contra, né? Grande possibilidade de fratura, né? Fazendo isso. Aqui, para mostrar para vocês que eu tinha comentado em relação à rotação. Então, uma estratégia que a gente pode adotar é a colocação aqui de um pau ou daquele bastão que vem junto com a corrente obstétrica, né? E aí a gente tenta rotacionar, né? E corrigir a posição do filhote. Então, quando necessário manipular a cabeça, eu acho que vale a pena colocar cabresto, né? Esse tipo de colocação aqui na mandíbula pode provocar. Aí já pensou? Dá um trabalho para tirar o filhote, tudo, aí tira o filhote com a mandíbula desse jeito, né? Então, vale a pena. Em pequenos ruminantes, uma coisa que eu gosto de fazer particularmente, quando eu tenho acesso à cabeça, a cabecinha estando aqui, quando possível, eu costumo colocar 2 dedos assim, né, na nuquinha, travar, e aí eu traciono a cabeça desse jeito, tá? Em pequenos ruminantes, dá certo também, dá para colocar cabresto também, né? Aqui um outro tipo, né, de alteração, a maneira que a gente vai corrigir a mesma coisa, então a gente vai ter acesso ao membro, aí a gente vai levantar esse membro até ter acesso ao casco, tendo acesso ao casco, a gente vai flexionar e depois estender, tá? Em pequenos ruminantes, né, a gente tem um limite em relação ao espaço, né, então geralmente uma mão menor, né, a gente consegue pôr, mas tem mais limite em relação ao espaço.
para a gente trabalhar, tem uma ocorrência menor, os fetos proporcionalmente são menores, o que facilita, né? Mas é a mesma ideia em relação à correção de estática. Cuidado que precisa ter realmente com pequenos ruminantes, são apresentações simultâneas, né? Mais de um feto apresentado ao mesmo tempo. Então, a gente precisa ter cuidado com isso. A gente vai fazer a retropulsão de um, vai tracionar o que está, né, ali mais fácil, né, de ser tracionado, e depois a gente vai buscar o outro e fazer a tração do outro, tá? Então, o jeito da gente ter acesso à cabecinha e a maneira que a gente pode corrigir, tracionar, corrigir, né, essa atitude de pescoço para depois fazer a tração. Pessoal, eu queria só, antes disso, contar, né, tem uns minutos ainda, contar para vocês. Um atendimento que eu fiz há cerca de 2 semanas atrás, né, de uma ovelha da nossa instituição. Essa ovelha, provavelmente, eu junto com um colega meu, né, e outros, professor Luchesco, o funcionário relatou que o carneiro bateu nela, né, ali na fase final da gestação. Ela começou a claudicar muito, muito dolorida, né, muito dolorida, a gente não conseguiu perceber onde era a lesão, mas ela ficou muito dolorida. Essa dor, né, ela é um dos relatos, é uma das coisas que pode provocar a não ocorrência adequada, principalmente da terceira fase do parto, relacionada à expulsão. E foi o que aconteceu com essa ovelha, né? Ela estava muito dolorida ali no posterior, abdômen, ela acabou não apresentando contração abdominal de maneira adequada. Ela desencadeou o parto, os animais foram insinuados, ela teve dilatação, foram insinuados, mas ela praticamente não teve contração abdominal, não teve. Mesmo esperando, mesmo o filhote ali insinuado na via fetal, ela não teve contração abdominal adequada. Além disso, né, eram 2 cordeiras com cerca de 4 quilos cada uma, e elas estavam, as 2, inclusive, com o pescoço, né, fletido para o lado direito, e também no mesmo lado, com uma flexão de membro, né? Então, além dela não ter contração abdominal adequada. Então, tive que fazer a correção do pescocinho, empurrei para dentro, né? Tive que empurrar para dentro, fazer a correção do pescocinho, reposicionar, né? Posicionar ele de maneira adequada, fazer a extensão do membro anterior para fazer a tração. E nessa ovelha aí foi uma da que eu usei, principalmente na segunda cordeira, esse tipo de preensão da cabeça, né? E deu certo. Porque daí eu puxei a cabeça até que eu consegui ter acesso, os membros já estavam posicionados de maneira adequada, até eu puxei a cabeça dessa maneira, até que os membros anteriores também se insinuaram e eu consegui ter acesso aos membros anteriores com a mão esquerda. Então, eu estava tracionando a cabeça com a mão direita, tive acesso aos membros anteriores com a mão esquerda, porque como a ovelha não estava contraindo, estava muito difícil, né, de tracionar. E aí, consegui tracionar. Uma outra coisa, né, que eu gostaria de falar, por aquela disposição da cervix, do coxal que eu mostrei para vocês, né, da pelve, um outro artifício que a gente pode abrir mão é jogar o filhote para a diagonal, né? Então, a gente pode pegar o filhote, que é muito grande, por exemplo, e a gente pode jogar ele na diagonal no momento de tracionar, né? Isso facilita bastante também em fetos grandes, tanto relativo como absoluto. O que mais que eu ia falar? Outra coisa. Depois, né, que, não sei se isso é de maneira particular, estou contando algumas preferências que eu tenho, né, depois que o animal sai a cabeça, né, depois que saiu a cabeça, saiu até o cinturão escapular, né, já começa a secar ali, né, o focinho do filhote, a partir dali eu não tenho tanta pressa em retirar esse filhote. Claro, se ele estiver muito deprimido, se é um filhote que vai precisar do atendimento emergencial, sim, né? Vou tirar e vou fazer o atendimento emergencial dele. Se não, né, vale a pena deixar um pouquinho mais esse filhote ali sofrendo a pressão da vagina, né, da via fetal da mãe, tanto dura como mole, no tórax dele, vai auxilia, né, na saída de líquido, né, e ele acaba respirando melhor, né, então a gente pode até esperar um pouquinho ali
antes de tracionar, tá? Queria praticamente acabar falando como é importante, né, algumas dicas aí, se é que eu posso dar dicas para vocês. Conhecimento técnico, a gente precisa saber o que está fazendo, né? Precisa saber, precisa ter a teoria na cabeça, né? Para saber o que é normal e, sendo assim, reconhecer o que não é normal. A prática é super importante, a prática faz sim com que a gente adquira, né, algumas habilidades. Por quê? Porque, como eu comentei, cada parto é um parto, né? E essas experiências anteriores auxiliam a gente a cada novo atendimento, né? Precisa se manter calmo, né? A gente precisa ser seguro do que está fazendo, a gente precisa ter segurança nas decisões, porque se a gente tem conhecimento, se a gente sabe o que está fazendo, a gente nunca vai errar, vai, né? Vai, mas no momento você está tomando a melhor decisão, né? Você acredita que está tomando a melhor decisão, sempre embasado aí no conhecimento técnico. Limpeza, né? Limpeza primordial. Então, não é porque a gente trabalha com grandes, né? Porque a gente vai fazer um atendimento em grandes que a higiene não cabe, né? Como eu comentei, inclusive, é super importante para o prognóstico desse animal. Pessoal, em distocia, filhotes que são onde há necessidade de muita manipulação, de uma atração violenta, né? Violenta que eu falo assim, 2, 3 pessoas tracionando. Esses filhotes têm de 3 a 4 vezes mais chance de morrer ali nos primeiros 21 dias. Por quê? Por conta da hipóxia, por conta da acidose, por conta de uma diminuição de absorção de imunoglobulinas, por conta de hipotermia, tá? De uma dificuldade em regulação de temperatura, né? Então, o prognóstico, em alguns casos, ele já não é bom no quadro, né? Se a gente ainda ajudar provocando, né? Atrapalhar, né? Provocando aí uma contaminação, pior ainda, tá?